Que bom que você está na Quaresma da Fé. E hoje nós temos a segunda mensagem dessa série transformadora. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 19, capítulo 9. Lucas 19, versículos 9 e 10. E hoje nós vamos falar sobre o encontro que inaugura uma nova história. Amém? Um encontro que inaugura uma nova história. Zaqueu e um novo sentido para viver. Diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu oro, peço a Deus que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, multiplique, que ela possa transbordar e você possa levar essa mensagem aonde você for, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu oro isso porque essa palavra tem que fazer sentido para você amanhã. Amém? Não é uma palavra inaplicável, não. A palavra dessa família, ela precisa ser aplicada no seu dia a dia. Amém? E esses dias eu vi meu filho ali, Daniel, replicando a mensagem da oração. Coisa mais linda. Ele fez uma pregação no seu Instagram, uma sequência sobre aquela mensagem da oração. É isso mesmo. Faça isso mesmo. Faça versículos, faça frases. Envie para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Eu não sou o único instrumento, não. É você, eu, todos nós somos instrumentos para que alguém seja alcançado através da palavra de Deus. Amém? Assim como Zaqueu foi alcançado, eu e você também podemos ser alcançados pela glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma chamada que muda tudo. Um encontro que mudou tudo. Alguns encontros na nossa vida, eles acontecem de forma planejada e outros nem tão planejadas assim. E um desses encontros aconteceu com Zaqueu, lá em Jericó. A história de Zaqueu, gente, ela é uma das mais lindas histórias de alguém que teve um encontro verdadeiro e transformador com Jesus. A palavra diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico. Aqui nós vemos que Zaqueu, ele era uma pessoa que tinha influência. Ele era desprezado pela sociedade porque ele era um cobrador de impostos. Ele experimentava ali dentro da sua alma um vazio muito profundo que ninguém poderia preencher. Mas, um certo dia, Zaqueu resolve subir numa árvore para ver Jesus. Ele sobe e ali ele encontra, ele se apresenta, ele experimenta um encontro extraordinário com Cristo. Ele encontra Jesus que o chama pelo seu nome. Amém? Jesus o chama pelo nome e fala: olha, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero morar, eu quero deitar, eu quero repousar na sua casa. Se Jesus falasse com você hoje: olha, Tati, quero entrar na sua casa hoje. Como você se portaria? Se formos pensar de uma maneira teológica, essa passagem ela mostra o amor inclusivo de Deus a todas as pessoas. Ele não via Isaac como um pecador. Ele via Isaac como um filho de Abraão. E os meus alunos aí, de Pentateuco, lá da Teologia Ministerial, estão craques sobre a linhagem de Abraão aí. Amém? E esse olhar de Jesus para Zaqueu, ele ultrapassa os rótulos, os preconceitos, ele ultrapassa as barreiras e ele aponta para a profundidade da graça de Jesus para alcançar pessoas que nós dizemos que são indignas, que nós julgamos como pecadores, que nós julgamos como pessoas que não são merecedoras. E a palavra de Deus fala aqui: Zaqueu, ele desce da árvore para o encontro com Jesus. Ele desce da árvore para receber Jesus em sua casa. A história de Zaqueu, gente, é um retrato vivo da graça redentora e salvadora de Cristo Jesus. Zaqueu encontrava Jesus, queria o encontrar, mas Jesus o encontrou primeiro. Amém? Esse encontro nos ensina, nos aponta que mesmo quem está longe, mesmo quem está fora, mesmo quem é um pecador indigno,
segundo a nossa visão, segundo os nossos preconceitos e julgamentos, essa pessoa, ela pode ser alcançada por Jesus. Amém? O evangelho não é sobre a nossa busca por Deus, mas sobre sua busca por nós. Cristo nos encontrou primeiro. Antes que você chegasse a Ele, Ele te encontrou. Ele te chamou. Ele te deu um nome. Ele te deu um lugar à mesa. Amém? Tim Keller fala assim: o cristianismo não é sobre boas pessoas melhorando suas vidas, mas sobre pessoas mortas sendo trazidas de volta à vida. Amém? Aquele que estava morto, ressuscitou. Aquele que estava cego, passou a enxergar. Aquele que era um cobrador de impostos, se tornou um homem digno, próspero. Aquele que, nos nossos olhos, estava perdido, encontrou um lugar à mesa. Amém? E se Jesus te chamasse hoje, você abriria a sua vida para Ele? Onde você colocou o seu mestre? Gente, essa arte aqui atrás, ela retrata Zaqueu em uma árvore, procurando ver Jesus. Ela foi feita pelo nosso Ed Lima, artista dessa casa. Fez especialmente para a série e para esse encontro lindo. Se você quiser adquirir, procure o Edson. Eu achei maravilhosa. Vale a pena você ter essa arte na sua casa. Maravilhosa. Quantos artistas, quantos homens e mulheres de Deus talentosos nós temos aqui. Deus é bom e tem feito isso com essa casa, nos entregado presentes, pessoas que são chamadas a desenvolver o seu ministério e tem feito isso para alcançar o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Então Zaqueu procura um novo sentido para viver e ele sai de rejeitado a buscador, o anseio por algo maior. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Zaqueu, ele vivia na contramão do afeto social. Ele foi visto como um traidor pela população, porque ele era um cobrador de impostos. E essa foi a forma dele obter riquezas, mas ele não conseguia aceitação. Ele tem ali um papel totalmente solitário, um homem que carregava uma angústia de não pertencer a lugar nenhum. E no contexto bíblico, o desejo de ver quem era Jesus não era uma curiosidade somente superficial, Deus saber quem é, de uma fofoca ou de um futrico, deixa eu ir lá ver quem era Jesus, não. Mas ver quem era Jesus era um clamor interno por transformação que Zaqueu pedia, que Zaqueu gritava. Ele queria um encontro mais profundo. E se você for aplicar essa passagem, todos nós temos as nossas pequenas estaturas. Todos nós temos as nossas limitações, nossas feridas emocionais, nossos pecados, nossos traumas, que muitas vezes nos impedem de ver Jesus Cristo, de ver quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Mas Zaqueu, ele nos inspira. Sabe por quê, Mário? Porque ele reconhece o seu obstáculo. Ele reconhece que ele era de pequena estatura e ele tem uma brilhante ideia. Eu vou subir em uma árvore e lá eu vou poder ver quem é Jesus. Sabe? Quem quer encontrar Jesus, dá um jeito. Quem quer ver Jesus, sobe em uma árvore se for necessário. Eu e você podemos superar as nossas barreiras internas para vermos quem Jesus é na minha vida e na sua vida, se nós quisermos mesmo. Sabe? Seja qual for a multidão de vozes contrárias ou a falta de recursos emocionais que nos impeçam de aproximarmos de Deus, a solução é olhar para cima em direção a Cristo. Sempre terá uma solução. A palavra do Senhor fala: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Teve um socorro para Zaqueu, há um socorro para você também nessa manhã. E Zaqueu vivia um dilema. Ele era um homem rico, mas vazio. Ele queria ver Jesus, mas tinha obstáculos. Mas ele encontra uma solução inusitada. Quem pensaria? Vou subir numa árvore e lá eu posso vê-lo. Eu imagino aquele homem pequeno,
no meio daquela grande multidão que, gente, multidão é multidão. Quem já foi em multidão de show, de jogo, sabe o que é uma multidão. Multidão no metrô de São Paulo é uma loucura. Teve um dia que eu fui com minha cunhada Natália, a gente estava andando. Gente, eu olhei para trás, era tanta gente, eu falei, Nath, se a gente estiver no caminho errado, a gente vai seguir, porque senão a gente vai ser atropelada. Você não pode olhar para trás. Você tem que ir. E Zaqueu, ele tem essa ideia de subir numa árvore. E ali ele tem um vislumbre de quem era Jesus Cristo. Sabe? Ele era um homem muito rico. Mas aquele dinheiro, aquela riqueza que ele tinha, não preenchia o seu coração. Bispo Carlos tem uma frase que diz assim: o maior vazio do homem não é a falta de dinheiro, mas é a falta de Deus. Amém? Todo ser humano tem uma sede interior que nada pode satisfazer. Quando eu ministrava para as crianças antigamente, eu falava assim: o seu coração tem um buraquinho. E esse buraquinho é do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Talvez você hoje está aqui com esse buraquinho. Eu quero te falar que esse buraquinho é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Você tenta às vezes buscar em dinheiro, em sucesso, em fama, em prazeres. Querido, mas isso não te leva. Sabe por quê? A riqueza material de Zaqueu não era suficiente. Não era aquilo que ele podia ter. Ele era um cobrador de impostos, tinha um cargo importante, tinha status, poder na sociedade, mas também tinha o ódio, a rejeição do povo. Ele era conhecido como traidor. Mas o que Zaqueu fez? Subiu em uma árvore. Quando você deseja verdadeiramente encontrar Deus, sempre haverá obstáculos. Mas aqueles que desejam mesmo a presença de Deus, encontram um jeito, não uma desculpa. Se hoje você está aqui nessa manhã é porque você encontrou um jeito de pular da cama cedo, se posicionar e estar aqui hoje ouvindo essa palavra, congregando com seus irmãos. Amém? Porque você quer ter um encontro com Jesus. Talvez você fale assim: mas eu estou na igreja há tanto tempo. Mas você tem as suas limitações, querido. E hoje Jesus, Ele pode entrar em qualquer limitação sua. E Ele pode te transformar. E Ele pode te mudar. E Ele pode te renovar. E Ele pode te salvar. E Ele pode te curar. Todos os verbos Ele pode fazer na sua vida. Você pode aplicar tudo aquilo que Ele deixa para você. C.S. Lewis fala assim: se encontrarmos em nós mesmos um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Nesse mundo nós temos um vazio do tamanho do coração de Deus, o tamanho de Deus para nós. Mas você precisa saber que a sua vida não é só para aqui. Sua vida é para além daqui. Você tem a certeza de uma vida eterna. Você tem a certeza de uma vida após a morte. Existe vida após a morte? Existe. Existe a vida eterna que Cristo tem para mim e para você. Amém? E você precisa tomar posse disso na sua vida, nessa manhã. Eu quero te fazer uma pergunta: o que tem impedido você de ver Jesus claramente? Qual estatura hoje tem se colocado sobre você, que tem cegado os seus olhos, que tem te impedido de ver aquilo que o Mestre está fazendo? Lucas 19:3: e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Cristo quer se revelar a você nessa manhã. Cristo quer se revelar a você nessa manhã. Fala para quem está do seu lado: Cristo quer se revelar a você nessa manhã. E a partir dessa revelação, você encontra um novo sentido para viver, assim como Zaqueu encontrou. Talvez você entrou aqui nessa manhã e falou assim: pastor, estou sem sentido, estou sem propósito, estou sem direção. Eu quero te falar que Cristo Jesus tem o sentido, o propósito, a direção, o caminho, a verdade, a vida, para você andar, caminhar por ela e viver uma vida abundante nessa terra. E assim, Zaqueu é encontrado por Jesus. E no ponto 2, ele sai de buscador a chamado. Quando Jesus olha para você, Lucas 19:15 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhava para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Vamos ler todos juntos?
Quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Talvez você está aqui nessa manhã, você não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem você é. Ele te conhece profundamente. Ele fala que, ainda que nós fôssemos substância ainda informe, Ele já sabia quem nós éramos, quem nós seríamos. E aí Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou morar na sua casa. Sabe o que é interessante? É que Jesus, ele se dirige a Zaqueu não como um estranho, não como uma pessoa qualquer, mas ele, aquele que era rejeitado pelos homens, se torna alguém pessoalmente conhecido por Cristo. Porque você só chama pelo nome quem você conhece. E ali, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar em sua casa. Jesus não olhava para as multidões, ele via cada indivíduo, cada um. Você aqui nessa manhã não é uma multidão, você aqui nessa manhã é um indivíduo que Jesus conhece a sua particularidade, que Ele conhece o seu coração, que Ele conhece as suas dores. E ali Jesus, Ele derruba as barreiras de um preconceito religioso e social. E Ele revela ali uma graça transformadora. Sabe, queridos, a graça de Deus é tão maravilhosa. Porque ela pode alcançar qualquer pessoa, qualquer um. E ali Jesus fala: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa, eu vou dormir. E Jesus não espera Zaqueu se purificar para ele entrar na casa dele. Não, Jesus entra e a casa de Zaqueu é purificada, é santificada. Jesus ali é o catalisador da mudança que há em Zaqueu. Então nessa manhã, peça a Deus para entrar na sua casa, para entrar onde você não consegue resolver, para entrar nos seus problemas, para entrar nas suas dificuldades, para entrar no seu caráter. Amém? Tem hora que Jesus tem que entrar no nosso caráter, porque a nossa natureza é pecaminosa, em pecado nós nascemos. E Jesus precisa entrar todos os dias. E ali ele sai de um buscador por aquele que foi encontrado por Deus. Sabe por que o homem veio, Jesus Cristo, ele veio buscar aquele que havia se perdido. Ele veio buscar Zaqueu. Jesus te enxerga primeiro em todas as situações. Jesus enxerga você primeiro em todas as situações. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus o enxergou primeiro. Zaqueu chama Jesus pelo nome. Ele não diz: Psiu, ô moço, ô menino, ô de pequena estatura. Não, ele fala: Zaqueu. Jesus não condena Zaqueu, mas ele aproxima. Jesus quebra o preconceito religioso dos judeus naquele momento, porque entrar em uma casa e fazer uma refeição era um significado de aceitação e de intimidade. Então Jesus fala: eu te aceito e eu tenho intimidade com você, publicano, pecador, cobrador de impostos. Tem uma história que diz assim: certa vez um rei estava passeando pela cidade e viu um mendigo sujo e desprezado. O rei se aproximou e disse: venha ao meu palácio, senta-se à minha mesa. O mendigo hesitou e respondeu: majestade, como posso me sentar ao lado de um rei? Eu sou indigno. O rei sorriu e disse: minha mesa não é para os dignos, mas para aqueles a quem eu convido. A mesa de Jesus não é para os dignos. Eu e você jamais seremos dignos da mesa de Cristo. Jamais seremos dignos de um lugar à mesa. Mas se Jesus te chama, se Jesus te convida, você tem um lugar à mesa. Jesus fez isso, ele deu um lugar de honra. Ele deu a honra da sua presença na casa de Zaqueu. Ele olhou para cima, chamou o seu nome. E isso é maravilhoso. Amém?
Aqui está uma lição poderosa para você nessa manhã. Jesus não chama as pessoas pelo que elas fazem. Jesus as chama pela graça que ela pode se tornar mediante a sua presença. Não é pelo que você fez, por quem você era, pelo que aconteceu com você. Mas Jesus olha através das lentes da graça. Através da lente do amor. Através da lente da misericórdia. Charles Spurgeon diz: Cristo não veio salvar os justos, mas chamar os pecadores a um arrependimento. E o nosso arrependimento, igreja, precisa ser diário. Precisa ser todos os dias. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas todos que querem podem ser incluídos à mesa como filho amado de Deus. Podem ter o seu lugar à mesa. Aleluia. Jesus nessa manhã não está te chamando de Psyu. Ele está te chamando pelo nome. Ramon, Fábio, Enilda, Verônica, João, Marias, Josés. Nessa manhã Deus te chama pelo teu nome. Você tem um nome. E a palavra de Deus fala que o nosso nome está gravado, cravado nas mãos do nosso Deus. Você tem um nome. Além dele estar no livro da vida, ele está cravado nas mãos do nosso Deus. Não tem como ele se esquecer de você. Não tem como ele se esquecer de você. Não tem como ele olhar para você e você pensar que você é mais um na multidão. Não! Você é um indivíduo especial, singular, único, porque Deus te criou com um propósito nessa terra. E Zaqueu sai de chamado a transformado. Uma fé que reflete em ações. E levando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o resultado será quadruplicado. Vamos ler todos juntos? E levantando-se Zaqueu, se eu roubei, eu vou devolver. Se eu fiz muito errado, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que isso mostra? Isso mostra, gente, um arrependimento genuíno na vida de Zaqueu. Ele não era um arrependimento simplesmente emocional, mas um arrependimento que na mesma hora começou a produzir frutos concretos. Na mesma hora, nós podemos chamar teologicamente que Zaqueu, naquela mesma hora, sofreu uma metanoia. Ele sofreu uma conversão profunda. Ele mudou a sua mente, ele mudou o seu coração, ele mudou as suas atitudes, ele mudou o seu comportamento. Porque não adianta a gente falar que somos de Cristo e os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras serem de quem não é cristão. Não vale de nada. Mas nessa manhã, faça uma revisão na sua vida. Veja como estão os seus comportamentos, suas atitudes. Eu quero te falar que tem jeito para você. Cristo não pediu Zaqueu para fazer reparação. Ele não falou: olha, Zaqueu, vai lá e devolve. Vai lá e faz. Não. Contudo, gente, a experiência que Zaqueu viveu naquele momento o impulsionou a reparar com aqueles que ele tinha ferido. Talvez hoje é um dia de você reparar com alguém. Talvez hoje é um dia de você consertar com alguém. De você mudar a sua rota e entrar de novo aonde Deus te chamou para estar. Tiago 2,17 fala: a fé sem obras é morta. Você precisa ter fé e precisa praticá-la em obras. Um coração que é alcançado por Jesus, ele não permanece da mesma forma, inerte ou indiferente, não. Ele tem uma mudança. Ele encontra um perdão. Ele restitui, ele abençoa, ele cura. Amém. Sabe, a prova de uma fé verdadeira não está no que dizemos, mas está no que fazemos. O que eu e você fazemos diz muito sobre quem eu e você somos. Que nessa manhã, as suas atitudes,
os seus atos. Fale como um megafone aonde você estiver. Que você seja um megafone ambulante da glória de Deus, do perdão de Deus, da restituição de Deus. Que a sua vida seja verdadeiramente um outdoor. Que as suas ações falem por você. E se precisar, você use as suas palavras. Se preciso, que as pessoas possam olhar para você e ver: esse ali é um cristão, aquele ali é um homem diferente, uma mulher diferente. Alguém que foi encontrado, resgatado e transformado por Jesus. O homem que enganava e explorava se torna um homem justo e generoso. Aqui está mais um princípio para você nessa manhã. Somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Martinho Lutero. A fé que salva nunca está sozinha. Talvez você ouviu essa passagem de Zaqueu através do nosso querido Regis Danese, que canta: como Zaqueu quero subir. Eu quero te ver, eu quero olhar para ti, quero chamar sua atenção. Zaqueu não chamou a atenção de Jesus. Jesus já sabia quem ele era, onde ele estava, e só o chamou pelo nome. Você não precisa fazer nada para chamar a atenção de Jesus. Ele já te viu, ele já te vê. Ele não te ama por aquilo que você faz para ele. Ele simplesmente te ama e ponto. Porque o amor dele, querido, encobre multidões de pecados. O amor dele transcende todas as barreiras. Mas Deus te ama tanto, 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 que ele te aceita como você é, como você está. Mas ele não te deixa como você está. Ele precisa entrar na sua vida e causar uma revolução transformadora. E nessa manhã, mais uma pergunta eu te faço. Sua fé tem sido visível em suas atitudes diárias? Você, como um cristão, você pode dizer: olha, pode me seguir, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo? Ou você teria vergonha de dizer isso hoje? Quem é você na fila do pão? Quem é você, meu irmão? As suas atitudes têm condizido com quem você diz que é? Com quem a sua boca fala que você é? Que nessa manhã você possa refletir e pedir ao Senhor. Levante sua mão, Pai. Que as nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que o Senhor tem para nós. Imprima, Pai, o teu caráter em nós. Imprima, Pai, os seus atributos em nós. Que possamos ser melhores a cada dia. Melhores filhos, melhores cristãos, melhores maridos, melhores empregados, melhores alunos, melhores professores. Melhores em tudo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Sabe, Zaqueu, o último ponto, ele sai de transformado a salvo. Ele encontra a graça redentora de Jesus. Lucas 19:9 diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão. Jesus reconhece a linhagem de Zaqueu. Fala: olha, esse aí é filho de Abraão. Sabe por quê? Porque ele recebeu a mim. Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Se você vier a Jesus hoje, de forma alguma Ele te lança fora. Hoje veio salvação a esta casa. A salvação aqui não era o resultado das boas obras. Não, mas a salvação aqui era a marca que Zaqueu encontrou. A presença redentora de Cristo Jesus na vida dele. A mudança de vida é consequência da graça que nós recebemos. Quando eu e você alcançamos graça a favor diante do Senhor, a nossa vida precisa de ser mudada. Amém? Primeiro nós somos alcançados. E depois, nossa transformação interior produz frutos visíveis, frutos de arrependimento, frutos de consagração, frutos de um verdadeiro cristão. Sabe por que a gente precisa pregar sempre sobre graça, sobre perdão, sobre atitudes? Porque sempre nós vamos errar. Sempre nós precisamos realinhar a nossa rota. Sempre precisamos calcular o nosso GPS e falar: Pai, me coloca na rota certa. Tira de mim a minha individualidade. Tira de mim os meus Zaqueus. A minha pequenez. Qual é a sua pequenez diante do Senhor nessa manhã?
Talvez você fale, eu sou indigno. Querido, você está sendo convidado por Cristo a sentar à mesa. A nossa caminhada é de fé, de arrependimento, de generosidade. E ela tem marcas. A vida de um cristão tem marcas. A sua vida precisa ter marcas, precisa ter cicatrizes. Cicatrizes que mostram que um dia você sofreu, mas um dia você foi curado. Porque as nossas cicatrizes não doem mais. Eu tenho uma cicatriz nesse dedo aqui enorme. Um certo dia eu caí num sítio com um copo de vidro na mão. Fui transportada de Fusquinha. De 7 Lagoas para o Eldorado. E lá tomei não sei quantos pontos. Eu me lembro da história? Me lembro. Minha cicatriz está aqui? Está. Mas ela não dói mais. Ela não dói mais. Porque houve uma cura. Houve uma cura. E nessa manhã eu ministro uma cura sobre a sua vida. Na área que você precisa. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem, ele veio buscar aquele que se perdeu. Ele veio buscar eu e você. E quando nós estamos em Cristo, tudo se renova. Tudo se faz novo. Não experimentamos simplesmente o acaso ou sinais, não. Acontece uma mudança genuína dentro do meu e do seu coração. Amém? O Evangelho não é sobre ser bom o suficiente para Deus, mas sobre Deus ser bom o suficiente para me salvar e para te salvar. E eu quero te falar nessa manhã que Deus é bom o suficiente para me salvar, para te salvar. Deus é bom o suficiente para te perdoar, para me perdoar. Deus é bom o suficiente para te restaurar e para me restaurar. Deus é bom o suficiente para trazer vida para mim e para você. Deus é bom o suficiente para entrar no mais profundo do seu ser e curar qualquer ferida da sua alma. Deus é bom o suficiente para te transformar. Se Ele transformou Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, julgado pela sociedade como totalmente indigno, eu e você podemos ser alcançados por essa graça redentora. Essa graça está disponível nessa manhã para mim e para você. Aleluia. Há um chamado que ainda ressoa. Esse chamado traz um novo sentido para eu e você vivermos. É o chamado de Jesus a um pecador. Eu era cego, agora vejo. Eu estava nu, mas agora eu estou coberto. Os meus pés fraquejavam, mas agora eu consigo andar. A graça me alcançou. O que é a graça? É o favor imerecido. Eu não merecia, eu não mereço e jamais merecerei, mas Cristo olha para mim com compaixão, com amor, com bondade. E Ele não olha os nossos pecados, Ele olha quem nós nos tornamos além desses pecados. Ele não olha os nossos erros, Ele olha quem nós nos tornaremos além desses erros. E essa graça está disponível para mim e para você nessa manhã. Fique de pé. Assim como Zaqueu, todos nós somos pecadores e precisamos de perdão. Todos nós temos um vazio que só Jesus pode preencher. Todos nós somos chamados pelo nome. E todos nós podemos ser transformados pela sua graça. Talvez você fale, pastor, eu já sou chamado pelo nome. Eu já sou transformado. Eu sei que eu sou perdoado. Mas quantas pessoas você tem deixado essa graça, esse perdão encontrar? Para quantas pessoas você é um instrumento da manifestação de Deus?